Glória a Deus. Eu quero deixar essa reflexão aqui, mas nem todos obedeceram a nossa pregação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 16 e 17, diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Por isso, diz Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Paulo estava aqui falando para a igreja de Roma, e ele usa uma profecia de Isaías, quando Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, quem recebeu a mensagem? Porque a questão não é quem ouve a mensagem, é quem recebe a mensagem. Ouvir, muitos ouvem, mas poucos recebem a mensagem. Poucos dão credibilidade à mensagem. E Paulo está falando de uma profecia messiânica. Quando Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? Ele já estava profetizando que no tempo de Cristo muitos iriam rejeitar, como rejeitou. E não foi diferente no tempo dos apóstolos, principalmente no tempo de Paulo. Quando Paulo chega, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 48. No versículo 48, Paulo diz: e os gentios, quem escreve é Lucas, e os gentios, ouvindo isto, glorificavam a palavra de Deus e se alegravam todos quantos tinham sido ordenados para a vida eterna. Mas se você ler alguns versículos anteriores, diz que os judeus rejeitavam, questionavam, não dava crédito à pregação, não recebiam a mensagem. E Paulo disse: eu estou vendo que vocês não é digno, vocês não estão aptos para viver o reino de Deus, então eu vou me voltar para quem de fato quer ouvir. Então muitas vezes, abençoados, falamos o evangelho do Cristo ressuscitado e parece que a palavra bate, mas não entra. E às vezes nos questionamos: será que eu estou errando em alguma coisa? E o sistema religioso, eles criticam e eles dizem assim: ah, isso aí não é obra de Deus. Ah, quantos gatos pingados eu estou vendo ali? Mas a questão não é o volume, a quantidade, a questão é quem deu crédito à pregação. A questão é quem recebeu a mensagem, irmão. Jesus conta a parábola do semeador que sai a semear, e ele fala de característica de terreno, de 4 terrenos. O semeador era o mesmo, a semente era a mesma. O problema não estava no semeador, o problema não estava na semente, o problema estava no terreno. O problema estava em quem dava crédito ou não. Quando o terreno é bom, a semente prospera, dá fruto. Mas quando o terreno é mau, ouve de mau grado, escuta, mas não entende, e Jesus diz: ouvi e entendei. Até ouve, mas não dá crédito. Como questionar e cobrar de Deus um resultado positivo? Cobrar a fidelidade de Deus quando eu não sou fiel a Ele. E mesmo que eu seja fiel a Ele, eu não tenho direito para cobrar a fidelidade dEle, porque Ele diz: o que foi que vocês me deram para requerer? Para querer ser restituído?
Ou seja, por mais que venhamos nos esforçar, nunca teremos diante de Deus tamanha moral para requerer de Deus como a religião faz. Desafia Deus, coloca Deus na parede, você ofertou, Deus vai te dar, você desafiou Deus aqui nesse voto, Deus agora está obrigado a te... Não, irmão, Deus não está obrigado a nada. Não existe absolutamente nada que eu venha fazer para querer cobrar algum resultado de Deus. Eu devo dar crédito à sua palavra. Mas nem todos obedecem à pregação. 1 Tessalonicenses, olha lá por favor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, eu vou estar lendo, disse o apóstolo Paulo: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Parece um versículo simples quando é lido aos olhos naturais, ou ao olho natural. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Mas o que é que tem de rico nesse texto, irmão Elcio? O que tem de rico é quando você tira o homem e coloca Deus em ação. O que tem de rico nesse contexto, nesse texto, é quando você se esvazia e se enche do Espírito. O que tem de poder nesse texto não é rodar, não é falar labachúria, não é empurrar o irmão, não é levantar a chave, não é receber a bênção, não é isso. O que tem de rico nesse contexto, nesse texto, é você entender que é o Espírito que ministra e que a palavra do poder é de Deus e não do homem. Não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é por dar crédito a esta pregação. É depositar tua confiança nesta palavra que é poder. Não são apenas palavras. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Não são palavras persuasivas, psicológicas, manipuladas, emotivas. Levanta a mão, sinta o arrepio, deixa Deus te tocar. Não é isso, é fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se você não pegar esta palavra e não misturar esta palavra com fé, você não consegue entrar nesse descanso. Você não consegue desfrutar destas riquezas. Você não consegue desfrutar, usufruir do Espírito. Por quê? Porque até ouve, mas não dá crédito. Até se empolga, se emociona, mas não confia. Porque quando a situação aperta, se questiona Deus. Onde foi que o senhor estava? O senhor não viu isso aqui? Jó misturava o que ele ouvia com fé, independente das circunstâncias, ele acreditava. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Eu não preciso aqui fazer manobra, eu não preciso aqui manipular, eu não preciso aqui impulsionar ninguém a gritar. Não, o poder do Espírito que habita em nós, que ministra, que corta, que fala, que revela, que transforma, que ensina, que enche. Aí mesmo do lado, 2:4, 1 Tessalonicenses 2:4. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração, irmão. Coração aqui é a mente. Deus prova o nosso coração.
O evangelho não é para ser falado como que para agradar ao homem, mas a Deus. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 10: se fosse para agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Queridos, palavra para agradar homem é fácil. Mensagem para agradar homem é fácil, irmão. Ninguém aqui é inocente, não. Nós passamos muito tempo no sistema religioso. Eu passei 18 anos. É claro que aquilo que eu fazia lá, eu não tinha noção que era errado. Mas se eu voltar a fazer aquilo que eu fazia lá, hoje é manipulação. Porque hoje eu conheço que aquilo que eu fiz da ignorância. Mas tem pessoas aqui reunidas nessa manhã que sabem do que eu estou falando. É fácil movimentar os corações e mexer com as emoções das pessoas. É fácil dizer que Deus tem uma palavra para você. Levanta dessa cadeira que as portas se abriram. Quando isso sai da minha mente no intuito de impactar as tuas emoções, mas não tem uma verdade de Deus que vai te transformar. Mas as pessoas gostam de ser levadas por isso. As pessoas gostam de ocultismo, de misticismo, de crendice. E isso enche, aliás, não cresce, incha. Às vezes eu passo em alguns lugares e eu vejo coisa com coisa, e as pessoas, e aquele movimento, mas não tem uma palavra de poder, não tem nada, tem barulho, mas o povo gosta. Mas o Evangelho não aprova isso. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como palavra para agradar homens, mas a Deus que prova nosso coração. Versículo 13, 2:13, 1 Tessalonicenses. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, vírgula, os que crestes. É simples. A palavra de Deus só opera na vida de quem crê nela. Mas a pergunta é: quem deu crédito à pregação? E algumas pessoas ainda diziam assim, entravam em contato comigo e diziam: ô irmão, mas eu era do sistema religioso, eu vivi enganado tanto tempo, agora eu estou na graça, mas eu não estou vendo assim, eu não estou vendo muita diferença. A minha pergunta é: deu crédito à palavra? Ou a mente continua cauterizada, cheia de fermento, e só trocou 6 por meia dúzia? Porque não adianta a palavra ser revelada, não adianta o Evangelho ser libertador, quando você não dá crédito devido a ele. E algumas pessoas, até do meio da minha família, parentela, conhecem o Evangelho, mas tanto faz como tanto fez. Por quê? Porque não consegue discernir o que é de Deus e o que é do homem. Pensa que tudo que vem do homem em nome de Deus é de Deus, e não é. Ah, irmão, mas você pregou aqui que está na Bíblia, mas o irmão lá também pregou que está na Bíblia. Querido, e quem disse que tudo que está na Bíblia é para você? Uma tia minha me questionou e mora fora do país. Ô meu sobrinho, me diga uma coisa, porque meu marido é empresário e a gente dá dízimo e tal, mas a gente está passando um momento um pouco difícil na empresa, e eu queria saber como é essa questão de fidelidade com o dízimo. Eu falei, Falei, primeiro que você não deve dar dízimo. Primeiro que dízimo não é dinheiro. Ela, o quê? Eu falei, dízimo não é dinheiro. Segundo que o dízimo era dado no templo. O templo caiu lá no ano 70 em Jerusalém, não tem lugar para dar dízimo. E terceiro, só quem podia receber dízimo, segundo a Bíblia, era o sacerdócio levítico, ele não existe mais. E ela disse, mas então, o que é que eu faço? Eu não devo cooperar? Onde eu congrego, na igreja? Tá? Eu falei, não, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser.
você faz o que você quiser. Mas não diga que está dando dízimo porque Deus pediu, porque isso não se aplica a você. Isso não é doutrina para a igreja, e não é por causa disso que o seu esposo, ou você, ou eu vamos passar por algum tipo de dificuldade financeira. Porque Deus não quer teu dinheiro. Não sei se ela aprendeu, mas a verdade teve que ser falada. Mas o problema é que as pessoas pensam que compra Deus, querem mercadejar, barganhar com Deus. Eu não vou fazer isso pelo próximo, porque eu devo amar o próximo. Eu vou fazer isso pelo próximo, porque a Bíblia diz que quando eu faço isso, Deus me dá aquilo. Olha o interesse, irmão. Desculpa a expressão, a praga está aí. É querer fazer por barganha. Querido, faça. Seja generoso na vida, semeie. E antes que alguém chegue aqui na live e diz, a irmã já está aqui persuadindo para alguém semear. Não estou falando disso não, eu estou falando da sua vida como um filho de Deus. O bom samaritano, ele não era religioso, não esperou a bênção de um sacerdote e não barganhou com Deus. Ele fez aquilo que estava no coração dele e acabou. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Hebreus 4,12, Paulo diz, porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, ela funciona, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, e ela penetra, a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma, das juntas, das medulas, e a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos e as intenções dos corações. Nós somos julgados em todo o tempo pela palavra de Deus. Não é o irmão chegar aqui e dizer, olha, eu estou aqui, eu sou pastor dessa igreja, você está de camisa amarela que não pode, você está de brinco, não pode. Não, irmão. Nós não somos direcionados, nem julgados, nem repreendidos por homens. Nós somos direcionados, cortados, edificados, instruídos, ensinados, lapidados pela palavra de Deus que opera naquele que crê. Eu sei como eu devo me comportar, o que eu devo falar, como eu devo agir, porque eu sou ensinado, instruído pelo Pai. E quando eu erro, não é o pastor que vem puxar minha orelha e diz que eu estou certo e que eu estou errado. É a própria palavra que diz que o pai disciplina e corrige o filho que ama. Cabe cada filho que é disciplinado e corrigido dar crédito à palavra do pai. Amém? Fique com essa pequena reflexão para o teu coração. Vamos nos alegrar, vamos cantar mais um louvor ao Eterno.